percebemos que havia um lado estratégico na liderança e um lado de execução na liderança. E começava por fazer exatamente esse enquadramento. Quase todos os líderes empresariais, não digo quase todos, é percentualmente a esmagadora maioria, são pessoas vocacionadas para a execução, ou seja, são pessoas com perspectivas essencialmente táticas sobre aquilo que deve acontecer. Então, são pessoas que todos os dias espremem o limão, todos os dias tentam assegurar que dão o máximo, que dão o seu máximo e que na sua equipe que estão também todas as pessoas a dar o seu máximo também. A percentagem de líderes empresariais, de empresários, que têm uma visão essencialmente estratégica, e essa é uma visão essencialmente de longo prazo, uma visão de 3 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes mais ainda do que isso, é uma percentagem muito menor. Agora, o cenário ideal, eu diria que é ainda mais raro, que é alguém capaz de ver 5, 10 anos, mas de espremer o limão diariamente. Alguém capaz de assegurar a estratégia, mas ao mesmo tempo assegurar a execução. E, portanto, nos nossos programas de acompanhamento de empresas, nós temos sempre esta procura de enquadrar o empresário, fazer pensar estrategicamente, mas assegurar que ele executa também no curto prazo e taticamente em cada momento. O desafio da liderança, eu costumo dizer que é o desafio do século XXI, o verdadeiro desafio do século XXI. E o que é que isto significa? Significa, numa primeira fase, se calhar, nós sermos mais do que médios. Mais do que médios. E o que é que significa ser mais do que médio? Ser capaz de tomar conta não apenas de nós próprios, mas também de algumas pessoas à nossa volta. A pessoa média toma conta de si própria. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Eu só consigo tomar conta de mim. Tudo bem, tudo bem. Mas alguém que só consiga tomar conta de si mesmo não se pode posicionar para ser um líder. Porquê? Porque talvez o primeiro passo da liderança, e eu falo essencialmente de liderança empresarial, é aquilo que me interessa, é a minha capacidade de cuidar não apenas de mim, mas também das pessoas que trabalham comigo. Não apenas de mim, mas também da minha equipe. Não apenas de mim, mas também de outros eventuais investidores da minha empresa, também dos nossos fornecedores e também dos nossos clientes. Então, este primeiro passo da liderança é o passo de cuidarmos dos outros também e não apenas de nós. E, portanto, é sermos mais do que médios, como eu dizia. No seguimento deste desafio da liderança, é crítico que nós entendamos que nós não podemos decidir ser líderes. Não podemos decidir do ponto de vista consciente, do ponto de vista racional, eu agora vou ser um líder. Eu vou liderar os outros, eu vou coordenar os outros, eu vou fazer com que eles me sigam. E porquê é que nós não podemos decidir ser líderes? Porque a decisão da liderança nunca é uma decisão de quem lidera. A decisão da liderança é uma decisão de quem segue. Quem segue honra-nos com esse seguimento. Então, o que é que está no nosso poder, como gestores de empresas, como empresários? Não é decidir sermos líderes, na minha perspectiva. É decidirmos sermos o tipo de pessoa que os outros seguem. Se são os outros que escolhem se me seguem ou não, o mais que está no meu controle é tornar-me no tipo de pessoa que os outros podem eventualmente escolher, decidir seguir. E quem é que os outros seguem? Normalmente os outros seguem indivíduos em quem eles detectam um conjunto de características que lhes fazem entregar a sua confiança. E esta é a palavra de ordem. Então, nós tendemos a seguir pessoas
a quem identificamos um conjunto de características que nos fazem confiar nelas. E mais ainda do que isso, fazem-nos confiar que elas nos levam para um lugar melhor do que nós iríamos se fôssemos sozinhos. Então o líder não apenas é aquele que conquista, merece a confiança dos outros para que os outros o sigam, mas também os faz acreditar que os leva para um sítio melhor do que eles iriam sozinhos. Ou seja, isto para vos dizer o quê? Que normalmente o líder é o que tem padrões superiores. É aquele que exige mais para si mesmo. É aquele que tem expectativas mais elevadas. Um exemplo simples do dia a dia. Eu aceito uma recomendação para jantar, ou para um lugar para jantar, a alguém eu reconheço que recomenda restaurantes muito bons. Não é? Eu recomendo eu aceito uma recomendação sobre dinheiro de alguém que tem muito mais dinheiro do que eu. É difícil eu aceitar recomendações sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, de alguém que é pobre, de alguém que tem menos dinheiro do que eu. É difícil eu aceitar recomendações sobre saúde e forma física de alguém que tem sobrepeso, ou que está doente, ou que eu não admiro a sua condição física. Portanto, há uma questão de congruência e de admiração no facto de entregarmos a nossa confiança e a nossa liderança a alguém. Então, normalmente há dois tipos de características que nós procuramos numa pessoa para lhe entregarmos a confiança de a seguirmos. E numa primeira fase, características relacionadas com a competência, ou seja, alguém que sabe sobre o assunto, alguém que eventualmente sabe até mais do que nós, alguém a quem nós dizemos quando o Luís fala, o Luís sabe. Quando a Helena comenta um assunto, normalmente ela sabe o que está a dizer. Quando eu sigo a Ana, ela leva-me para um lugar melhor. Então, alguém a quem nós reconhecemos competências técnicas sobre um determinado assunto. E a segunda questão são características relacionadas com o caráter. Ou seja, eu sinto que posso confiar naquela pessoa porque aquilo que ela diz é verdade. Eu sei que ela é inteira, eu sei que ela tem uma cara e uma palavra. E que quando ela diz qualquer coisa, eu sei que posso confiar porque ela fala a verdade. Ou seja, eu sei que ela não tem uma agenda pessoal que vai conflitar com a minha. Eu sei que quando ela decide também nos meus melhores interesses. Então, nós tendemos a seguir pessoas em quem confiamos e nós confiamos quando reconhecemos competências e quando nós reconhecemos caráter nessas pessoas também. Outra das lições que nós estudamos em liderança são as lições relacionadas com o poder suave e o poder duro. E o que é que eu chamo o poder suave e o poder duro? O poder suave é o poder da atração. É o poder de alguém me seguir porque escolheu seguir-me. O poder duro é o poder da coação. Ou seja, a pessoa segue-me porque eu tenho algum tipo de poder sobre ela. Porque eu sou o chefe e posso despedi-la, porque sou eu que tenho dinheiro e tenho poder económico sobre ela, porque eu sou o pai e posso mandar, porque eu sou maior ou mais forte e tenho esse poder de coação física. O que seja, a pessoa segue-me por medo, segue-me porque de alguma forma eu tenho um poder coercivo sobre essa pessoa. O poder da atração é um poder totalmente diferente. A pessoa segue-me porque ela escolhe seguir-me, ela segue-me porque ela quer. E então há dois tipos de poder em causa na liderança: o poder coercivo, que eu chamo de poder duro, o poder da atração, que eu chamo de poder suave. A reflexão que eu gostava de fazer convosco é quanto é que eu tiro de alguém usando um e outro poder. Vamos começar pelo poder duro, pelo poder coercivo. Quanto é que eu tiro de alguém usando poder coercivo? E a resposta é muito simples. Eu tiro o mínimo. E o que é que significa o mínimo? Significa que a pessoa dá-me apenas, e não mais do que isso, aquilo que é necessário para evitar ter um problema comigo. Ou seja, ela dá-me
apenas aquilo que é necessário para evitar a coação. Então, para fugir do castigo, para fugir da penalização. Agora eu garanto-vos uma coisa, não me dá nem mais nada. Não me dá nem mais um minuto do seu tempo, não me dá nem mais um minuto do seu, nem mais um ponto no seu envolvimento, não me dá mais nada. Porquê? Porque a única razão que a leva a fazer alguma coisa por mim é para evitar um castigo. Então, quando chega ao nível de evitar o castigo, ela segue em frente. Agora, segunda reflexão sobre o poder duro. Isso faz do poder duro um mau poder? E todos vocês estão a pensar, eventualmente, que sim. E eu vou-vos dizer que, na minha perspectiva, não. O poder duro talvez não seja um mau poder. Agora, muita atenção no que eu vou dizer. É um poder de último recurso. Ou seja, nós usamos o poder duro quando nada mais funcionou. Quando eu esgotei todas as outras alternativas. Há alturas em que um líder precisa de fazer uso do poder coercivo. É no limite, é numa situação limite, é o último recurso, é quando nada mais funciona. Mas às vezes precisamos de usar o poder duro. Às vezes há que dar um murro na mesa e dizer faça-se desta forma. Porque eu estou a dizer. Porque eu posso tomar essa decisão. Então, lembrem-se, ferramenta de último recurso, mas não uma má ferramenta. É uma ferramenta de que nós não podemos prescindir. Eu às vezes costumo citar alguns exemplos, sei lá, um exemplo de diplomacia que eu gosto de citar por vezes. Princípio dos anos 60, ainda eu não era nascido, crise dos mísseis em Cuba. O presidente Khrushchev, da União Soviética, ou antiga União Soviética, decide colocar mísseis em Cuba à porta dos Estados Unidos. E eu imagino o presidente Kennedy a ser confrontado com a notícia e a dizer, nós não podemos aceitar isto aqui. Nós não podemos aceitar mísseis aqui à nossa porta. Não podemos aceitar mísseis aqui do lado, em Cuba. Não podemos aceitar. Agora, o presidente Kennedy, quando recebe a notícia, não se põe a mandar bombas atómicas e mísseis para a União Soviética. O que é que aconteceria se ele fizesse isso? Teríamos uma retaliação na mesma proporção e teria arrebentado a Terceira Guerra Mundial. Esteve quase, mas não aconteceu isso. Então vamos supor que o presidente Kennedy e o presidente Khrushchev tinham uma linha aberta telefónica e talvez o relacionamento fosse qualquer coisa do género do presidente Kennedy ligar para o presidente Khrushchev e lhe dissesse: Sr. Presidente, como está? Como tem passado? Como vão as coisas aí? Será que está muito frio agora? A família, os filhos, está tudo bem? E de repente talvez ele dissesse: ouça, nós ouvimos dizer, chegou por aqui um boato de que vocês ponderaram a possibilidade de mandar uns mísseis aqui para Cuba, aqui na nossa porta. Seguramente que isto é mentira. A história não pode ser verdadeira. Mas como nós temos uma boa relação, Presidente, eu quis questioná-lo sobre isso, num clima de transparência, de boa vizinhança entre nós. E os mísseis iam um caminho, não é? Então talvez o presidente Khrushchev tenha dito isso. Não, olha que é verdade, nós estamos de facto a pensar nisso. E o Kennedy há de ter dito qualquer coisa do género: oh, Sr. Presidente, então mas já viu a situação em que me coloca? Então nós não podemos, nós americanos não podemos aceitar uma coisa desse género. Será que não é possível vocês mudarem de ideias? Ao que eu imagino o presidente Khrushchev a dizer: não, olha que nós temos que fazer isso também aqui por motivos defensivos em relação à vossa política liberal e capitalista, e nós temos que defender as ideias em que acreditamos e, portanto, nós vamos mesmo colocar os mísseis aí. E o presidente Kennedy, de repente, tem que endurecer um pouco o discurso, imagino eu, dizer qualquer coisa, dizendo: oh, Sr. Presidente, mas ouça, nós não vamos poder aceitar isso. Não vamos poder aceitar que os mísseis cheguem. Pois, mas os mísseis já vão a caminho, diz o presidente Khrushchev, já vão. Estão a perceber, o discurso é endurecer, só pode ter sido qualquer coisa assim. As negociações diplomáticas vão ter começado de uma forma muito ligeira e foram endurecendo. E talvez na altura em que o presidente Khrushchev diz os mísseis vão a caminho, talvez o presidente Kennedy tenha ter sido um pouco mais duro e ter dito qualquer coisa do género, pois se vem a caminho, não
nossos mísseis, vocês tocarem nos nossos mísseis, isso significa guerra. E então, talvez o Kennedy, uma ferramenta de último recurso, talvez tenha dito, se for guerra, nós não vamos poder fugir dela. Então, a partir daí, nós vamos com tudo aquilo que temos para vos fazer desaparecer do mapa também. E, felizmente, no último dia, na última ronda negocial, conseguiram encontrar um alibi para chegar a um acordo. Os americanos retiraram os mísseis que tinham, salvo erro, na Turquia e fizeram crer que tinham conseguido uma negociação positiva e que o resultado era bom para as duas partes e as duas partes salvaram a cara. Então vejam, começou-se uma discussão num registro suave e chegou a um registro de último recurso em que vamos para a guerra. Felizmente não foram na altura. Outro exemplo mais do dia-a-dia que eu costumo dar é o exemplo do Fernando, que era um dos meus melhores amigos de infância. E a mãe do Fernando simplesmente gritava o tempo todo. Eu com 12, 13 anos, a primeira vez que eu me lembro de ir à casa do Fernando, e o Fernando, sei que a senhora gritava, já não sei porquê, e eu não estava habituado àquilo. A senhora gritava, e eu fiquei muito assustado com 12, 13 anos, e o Fernando olhou para mim com a maior tranquilidade, e ao encolher os ombros disse-me: Paulo, tranquilo, a minha mãe é assim, ela grita o tempo todo. Mas eu confesso que aquilo me custou. Na segunda vez que eu fui à casa do Fernando, voltou a acontecer exatamente a mesma coisa. Quando abriu a porta, a senhora explodiu em fúria. Ela gritava o tempo todo, ela gritava todos os dias. Ela gritava porque os pés vinham sujos, ela gritava porque o Fernando tinha tido uma nota má, porque não tinha arrumado a louça do almoço, porque não tinha comido tudo, porque não tinha feito a cama, porque não fazia os trabalhos de casa, porque chegava tarde. Todos os dias havia um motivo para a fúria da senhora. Primeira vez eu fiquei muito chocado, da segunda vez eu já estava preparado, não gostei de ouvir. Ao fim de uma semana eu estava como o Fernando. A senhora gritava, já era simplesmente aquilo que eu estava preparado. Eu tenho memórias de subirmos no elevador e eu já ouvir a senhora gritar. O contraponto para mim era a minha mãe. Porquê? Porque eu nunca ouvi a minha mãe gritar. Eu tenho 49 anos e até hoje eu nunca ouvi a minha mãe gritar. A minha mãe era capaz até de me, como ela dizia, chegar a roupa ao pelo, que ela fazia com bastante frequência, mas com a capacidade incrível de nunca levantar a voz. Portanto, até no uso do poder coercivo, ela nunca levantou a voz. Agora reparem qual é a importância das duas coisas. Um dia a criança aproxima-se da estrada e vem um caminhão e a mãe grita. E a mãe que grita o tempo todo é apenas mais um grito e nós temos um desastre. Porquê? Porque ela guardou as ferramentas de último recurso com assuntos menores. Ela usou força desproporcionada com assuntos menores. Quando precisou de uma ferramenta de último recurso, o que é que aquela mãe tinha? E a resposta é nada. Porque ela gastou as ferramentas de último recurso com assuntos menores. A mãe que nunca levantou a voz. Não é? E o grande desafio da liderança é o desafio da paternidade. Não é? A mãe que nunca levantou a voz. Quando a criança se aproxima da estrada e vem o caminhão desgovernado, a mãe levanta a voz pela primeira vez e o mundo para. Uma das coisas que eu repito com muita frequência é que eu espero nunca ouvir a minha mãe levantar a voz. Porque em 69 anos de vida ela nunca levantou. No dia em que ela levantar é porque a coisa é muito grave. Eu garanto que no dia em que a minha mãe levantasse a voz, à volta dela o mundo parava. Porquê? Porque ela guardou uma ferramenta de último recurso para uma situação de último recurso. Então, vejam, o poder duro tem que ser usado como último recurso. Se mais nada funcionar, eu dou um grito. Se mais nada funcionar, eu dou uma palmada na mesa. Se mais nada funcionar numa situação limite, até uma violência física pode ser admissível. Não sei. Cada um falará por si.
Mas para me salvar, ou à minha família de uma agressão física, talvez eu tenha que empregar força física também. Não sei, para salvar o meu país de uma guerra, talvez eu tenha que fazer guerra. Então, numa situação limite, e quando eu falo de violência física, é simplesmente por analogia ao exemplo dos Estados Unidos e da anterior União Soviética, que é, numa situação limite, nós temos que ter aqui os nossos mísseis prontos para nos defendermos. Mas é uma situação limite, nada mais resultou. E não vamos discutir filosoficamente a legitimidade disso, mas é um último recurso, nada mais funcionou. Então, poder duro e poder suave. Outra das coisas importantes em liderança é seguir a regra de ouro. E o que é a regra de ouro? É fazer aos outros aquilo que gostávamos que nos fizessem a nós. E o inverso da regra de ouro é ainda mais importante, que é não fazer aos outros aquilo que não gostávamos que nos fizessem a nós. Então, tratar a nossa equipe, tratar a nossa gente de uma forma que nós gostávamos que fôssemos tratados também. Relacionarmos com eles, termos uma comunicação do registro que seja um registro que eles apreciem também. Então, usar a regra de ouro é crítico em comunicação, é crítico em liderança e é crítico no envolvimento. Sermos o tipo de pessoas com quem os outros gostam de estar, porque temos o tipo de comunicação que os outros gostavam que tivéssemos também com eles. Outra das ideias de liderança é servir a equipa. Aliás, há um livro que fala apenas sobre isso, e não que não seja o suficiente. Servir a equipa não na ótica daquilo que ela quer, mas na ótica daquilo que nós acreditamos que ela precisa. Ok? Não na ótica daquilo que ela deseja, mas daquilo que nós acreditamos que ela precisa. Ou seja, proporcionar à nossa equipa tudo aquilo que ela precisa para que ela, em conjunto e cada membro individualmente, possam ter todas as condições para estar no máximo da sua performance. O livro que fala sobre isso é o Monge Executivo. Que o líder seja um servo. Não um servo no sentido de dar aos outros tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles desejam. No sentido de lhes dar tudo aquilo que eles necessitam para ter um bom resultado. Outra coisa absolutamente decisiva em liderança é a escuta. Escutar é a chave do processo de influência. E reparem que eu estou a falar de escutar, não estou a falar de ouvir. Escutar é a chave da influência, porque é quando nós escutamos os outros, para já que podemos aprender sobre as ideias deles, que podemos aprender sobre a forma como eles se sentem, mas também é quando escutamos os outros de forma verdadeira que nós criamos com eles empatia para que eles nos concedam a confiança de se deixarem influenciar por nós, de se deixarem liderar por nós, se vocês quiserem a coisa dessa forma. Então a escuta é absolutamente crítica. Agora reparem que escutar e ouvir são coisas totalmente diferentes. Escutar e ouvir são coisas totalmente diferentes. Escutar implica eu querer entender a perspectiva da outra pessoa. Implica eu colocar-me no lugar dela, sentir como ela sente. Escutar é muito mais profundo do que ouvir. Eu posso ouvir uma ideia e não a ter escutado. Eu posso ouvir uma pessoa e não a ter escutado. Até porque a maior parte de nós ouve essencialmente na preocupação de responder e não na preocupação de entender. Então lembrem-se que a escuta é a chave da influência. Escuta não significa que eu concordo, mas significa que eu tenho cuidado de tentar entender sobre isso. Depois é crítico que nós não sejamos desleixados com a nossa comunicação. E o que é que eu quero dizer com ser desleixados com a nossa comunicação?
uma parte importante da nossa capacidade de envolver as pessoas em torno de uma ideia, em torno de um projeto, em torno de uma visão, uma parte importante disso vem da nossa capacidade de, através da nossa comunicação, da forma como nós comunicamos, nós fazermos os outros verem aquilo que eles não viam antes de nós falar. Então, a nossa capacidade de transmitir ideias, de transmitir perspectivas, de transmitir emoções é absolutamente crítica para que nós consigamos envolver as pessoas em torno dessas ideias. Tá? Então, é absolutamente crítica a comunicação. Outra coisa importante nas empresas é o desenvolvimento de rituais. O desenvolvimento de rituais. São os rituais que funcionam como cimento e cola numa equipa. Ou seja, são os rituais que mantêm uma equipa junta, que mantêm uma equipa solidária, que mantém... Eu até tenho um amigo que ele é australiano, mas ele, em vez de rituals, com T-I-U-A-I-S, ele escreve rituals, com C-H. Então, são os rituais que nos fazem ricos, tá? É como se eu escrevesse rituais em vez de rituais. Então, às vezes são brincadeiras, são praxes, são formas de celebrar, são coisas que nós fazemos em conjunto fora do horário de trabalho. Todas essas coisas são muito importantes para criar espírito de equipa e para manter as pessoas alinhadas.